algum momento você chegou a ter uma postura feminista, mesmo sendo contra esse pensamento? A mulher que é provedora na sua casa, que pelo menos ela que coloca mais dinheiro, ela não aceita. É muito raro você ver uma mulher que ela vai aceitar o marido das ordens e falar assim, liderar, mostrar a verdade. Por mais que seja difícil e por mais que elas ataquem essa verdade. Sim. Né? Continuar mostrando a verdade. E eu até escrevi isso. A melhor forma de você derrotar o feminismo é sendo uma mulher bíblica. Enquanto a gente está levantando bandeiras, a gente deveria levantar a palavra de Deus, que é a espada, né? Que é ela que vai nos ajudar. Mas eu acredito que tudo que não vem dos princípios e valores de Deus, que são milenários, não é que Deus desceu hoje aqui com uma listinha, anota aí as minhas regras, os mandamentos agora. Não, são princípios desde a criação. Uma geração que não sabe honrar pai e mãe, dificilmente honrará a Deus. A verdade é Cristo. A nossa fonte de poder é Cristo. Ele é suficiente nas nossas vidas. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui com a gente para assistir mais um episódio aqui do nosso podcast. E como sempre, nós trazemos convidados especiais com assuntos muito importantes. Talvez o episódio de hoje vai criar uma polêmica, mas são debates importantes que precisam ser discutidos, Medina. Muitos esclarecimentos, na verdade, gente. Muito esclarecimento, essa é a palavra. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz. Então, meus amigos, pega aí, um papel, uma caneta, anota as informações, porque o conteúdo de hoje vai agregar valor. Curte, comenta e compartilha esse podcast, que eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. E a partir de agora, você vai conhecer Fabiola Fialho. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Medina. Boa tarde. É um Boa prazer tarde, estar Fabiola. aqui. Bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada mesmo pela oportunidade. Tenho acompanhado e tá cada vez melhor esse podcast. E aí, Igor, o que você acha? Eu acho que o assunto hoje vai render. A Fabiola é autora desse livro, A Segunda Serpente. Best-seller. Esse livro vai estourar, é um sucesso. Conteúdo aqui, tô olhando hoje, já vi que ele é muito legal, muito importante. Tem uma notícia legal antes da gente iniciar. Na data de hoje, nós estamos completando 3 meses que subimos o primeiro episódio no nosso canal e hoje bateu 100 mil visualizações. 100 mil, até emocionei, até gaguejei. 100 mil visualizações no nosso canal. Então, quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho e com certeza, quando esse vídeo estiver no ar, vamos estar batendo os 200 mil. Com certeza. Inclusive, agradecer também o pessoal do Spotify que nos acompanha e nos ouve. Vocês são muito especiais para nós. Compartilha, divulga o nosso canal e muito obrigado. E aí, Fabiola, seja bem-vinda novamente. Eu já gostei do tema aí desse livro, hein, Gô? Esse título. Sim. Gera curiosidade, hein? Curiosidade, né? Uma serpente e uma coroa? O que assim? é isso? Qual foi a inspiração, Fabiola? Da onde nasceu essa vontade, esse desejo de você compartilhar a sua mensagem do livro aqui?
Gustavo, Medina, eu comecei a observar que no nosso meio existem muitas mentiras. E o pior de tudo é que boa parte das mulheres estão pautando suas vidas nessas mentiras. E como uma mulher cristã, eu entendo que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e a nossa única fonte de poder, nós não podemos pautar nossas vidas em ideologias. Sim. E quando eu busquei entender por que que a mulher moderna, pós-moderna, ela desvaloriza tanto o casamento, por que que a mulher rejeita tanto a maternidade, por que que ela tem pavor de ser aquela bela recatada e do lar? De onde saiu isso? Quem disse que isso é ruim? Sim, verdade. E aí, buscando na história, lá atrás, eu cheguei à conclusão de que o movimento feminista é o grande responsável por esse estrago na nossa sociedade. E a mulher, ela tem perdido cada dia mais a sua essência, a essência feminina, a verdadeira feminilidade. E aí eu falei, não posso ficar percebendo isso e não fazer nada. Mesmo que seja um trabalho de formiguinha, de conversar com uma mulher, duas mulheres ou mulheres num auditório na igreja, mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Assim como eu fui transformada pela verdade, eu preciso levar a verdade para outras mulheres. Foi por aí. Fabiola, você sempre foi cristã e sempre teve esse pensamento, esse discernimento, ou foi ao longo da vida que você se conscientizou disso? Em algum momento, você chegou a ter uma postura feminista, mesmo sendo contra esse pensamento? Medina, eu fui para a igreja com a minha mãe por volta dos 8, 9 anos de idade. Aos 11 anos, eu me batizei. Mas, como muitas meninas, eu ia para a igreja, mas eu não tinha muita noção, até porque esses assuntos não eram ensinados e ainda é pouco ensinado. Então, sim, em vários momentos, principalmente na minha adolescência, perto de me casar e após o casamento, eu me comportei como uma verdadeira feminista. Sabe, a feminista sem saber? Eu era uma feminista sem saber. Porque o feminismo, infelizmente, ele é cultural. Ele está na nossa cultura. E como nós estamos aqui, no meio de tudo isso, a gente acaba absorvendo sem saber. É essa questão. Para casar para quê? Ter filhos para quê? Isso se tornou cultural. Sim. E em muitos momentos eu me vi agindo como uma verdadeira feminista. Embora, se alguém me perguntasse, você é feminista? Eu ia responder, não, longe de mim, não sou feminista. Mas eu me comportava. E o que é mais triste é que tem muitas mulheres cristãs que deveria ter a Bíblia como o seu manual de fé e prática, mas elas não são orientadas, quer dizer, elas são orientadas, mas elas não cumprem o mandamento bíblico, elas estão cumprindo justamente o que a cartilha feminista diz, sem se darem conta disso. Mas isso também não é por causa de um pouco, assim, da ausência do homem também? O homem, assim, a gente vê um homem que tem na Bíblia, que é bíblico, mas na sociedade, eu acredito que está em falta, em alguns aspectos. Eu acho que falta um pouco de posicionamento também do homem. Me parece que a mulher, ela saiu para ganhar a vida, deixou esse lar, né? E se equiparou muito ao homem. E nessa disputa, que eu acho até desigual a gente falar disputa, né? Porque eu acho que cada um tem o seu lugar, o seu papel Sim. na sociedade. Me parece que os homens ficaram ainda mais acovardados, vamos dizer assim, né? No colo ali da mulher. E a mulher se posicionou de uma forma mais masculina, até no gestual, na forma de falar. Muitas mulheres, para ganhar respeito no ambiente de trabalho, acabam tendo uma postura mais rígida, né? Eu gostaria de saber a sua visão sobre isso. Sim, o que você percebe realmente existe. Eu acredito que, se a gente vai analisar isso, é notável que o homem, ele realmente recuou. Só que quando a gente vai lá atrás buscar como foi que se deu toda essa questão do discurso feminista de que a mulher precisava sair para o mercado de trabalho, a gente vai encontrar uma figura chamada Kate Millett. Em 1970, essa feminista, que já é de segunda onda, porque o movimento feminista ele é dividido em 3 ondas. Dizem que os historiadores, sociólogos, que nós estamos vivendo a 4ª onda do movimento feminista. Mas o que é registrado hoje, e que é um
consenso são as 3 ondas. Então, na segunda onda, em 1970, essa feminista, a Kate Millett, ela publicou um livro por título Política Sexual. E ela era marxista. Então, o marxismo sempre olhou para a família no modelo bíblico, que é o que eles chamam de família patriarcal, onde tem uma figura masculina liderando, sendo provedor, sendo protetor, como um problema. Porque o marxismo diz o seguinte: enquanto as famílias forem compostas dessa forma, elas vão acumular riqueza. E o acúmulo de riqueza é um problema para implantar o socialismo. Então, isso faz com que o capitalismo seja fortalecido. Então, nós precisamos destruir a família no modelo bíblico e o modelo judaico-cristão, que é o modelo que Deus estabeleceu. Quando Kate Millett ela escreve esse livro, ela diz assim: olha, para que nós possamos fazer com que a mulher seja verdadeiramente livre, encontre a sua liberdade e que a economia seja transformada, que a gente destrua o capitalismo e implante o socialismo, nós precisamos destruir a família. Mas de que forma? Aí é onde começa, na verdade, toda essa questão do empoderar financeiramente a mulher. Quando o feminismo diz que precisa empoderar a mulher, não é pensando em mim e em você, Medina, em realmente colocar dinheiro na nossa mão para nos dar autonomia e liberdade, não. É para destruir a figura masculina. Tanto é que ela diz assim, e eu comento sobre isso no meu livro. Ela fala o seguinte: para destruir a família, nós precisamos fazer com que a mulher saia de casa para trabalhar e que ela tenha uma renda capaz de olhar para o marido e não enxergar mais nele uma autoridade. Então, quando você fala... É forte isso, né? Forte, é forte. E quando você fala sobre essa questão de que os homens recuaram e que as mulheres estão cada vez mais masculinas e como se os homens estivessem olhando para a mulher e ao invés de enxergar uma esposa que ele tem o dever de amar, proteger e prover, ele está enxergando uma mãe, porque a mulher, ela se tornou tão empoderada que ela perde até a sua essência. É por isso que ela tem essa postura mais rígida, mais masculina. Mas isso tudo foi de propósito. O feminismo quis provocar isso. Porque uma mulher, quando ela é a provedora dentro de casa e não é o homem, é ela que manda. Não é o homem. Quem financia a casa, quem sustenta a casa é quem tem o poder e a autoridade. Então, isso é inegável e não tem como você mudar isso. A mulher que é provedora na sua casa, que pelo menos ela que coloca mais dinheiro, ela não aceita. É muito raro você ver uma mulher que ela vai aceitar o marido dar as ordens e falar assim, liderar. Ela fala assim, pra quê? E não é esse o pensamento, Gustavo? As mulheres, elas falam assim, eu vou estudar e trabalhar pra não depender de homem, eu não quero homem mandando em mim. Sim. Sim, é o que eu escuto muito aí. E é interessante também. Artista, né? Muitas sim, mulheres. Não, mas não só, mas também cristãs. Você vê que a mulher, às vezes, tem um comportamento de mãe, porque ela foi ali em algum momento e ela proveu. Ela que sustentou a casa, né? Então, assim, é natural que a mulher ajude o marido, enfim, nós nos ajudamos. Hoje é um mundo moderno. É inegável que todas nós temos que trabalhar. Mas eu vejo que quando a mulher ela assume esse papel, que realmente, como você disse, ela que está provendo, o marido vira um filho, realmente, né? Então, até a forma quando ela fala sobre situações entre irmãs, a gente escuta, você vê fala, poxa, mas ele é teu marido, né? Então, assim, deixa ele ser o homem. Isso. E o papel da mulher é sempre de auxiliar. Até mesmo na questão financeira. É claro que existem situações em, por exemplo, o homem adoece ou está passando por uma situação de desemprego e aí a mulher precisa assumir, mas isso não pode ser definitivo, porque não é esse o modelo que Deus estabeleceu. E isso para pessoas que querem viver pautadas na palavra. É claro que para um ateu ou para um agnóstico, para uma pessoa que tem uma outra religião, que não faz questão nenhuma de saber o que a Bíblia diz a respeito da família, não vai fazer sentido mesmo. Sim. Mas nós estamos falando aqui para mulheres que são cristãs ou aquelas que
talvez não vão à igreja, mas se declaram cristãos, porque esse é o grande problema, talvez, do Brasil. A gente tem um país laico, um estado laico, mas se você for olhar, a maioria das pessoas se declaram, rotulam como cristãs, não é? Então, e agora existe até uma classe nova que são os evangélicos não praticantes. Ai. Olha o perigo. Mas é real. Então, assim, você pensa, né? Olha pra onde que estamos indo. Sim, só que faz algum sentido você dizer que é cristão e você não seguir absolutamente nada do que a Bíblia diz, porque é a Bíblia que vai reger a vida do cristão. Sim. Faz algum sentido um muçulmano dizer que ele não segue o Alcorão? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então é isso, se nós nos declaramos cristãs, mulheres cristãs, homens cristãos, então a gente precisa parar e olhar para a Bíblia e viver de acordo com o que a Bíblia diz, né? Você acredita que muitas dessas mulheres é por causa da ausência do pai? A paternidade faz diferença? Total. Quando nós olhamos lá para o início do movimento feminista e até o protofeminismo, que é o que veio antes um pouco ali da primeira onda, a gente se depara com figuras que tiveram problemas seríssimos com a figura paterna. Por exemplo, Mary Wollstonecraft, que ela é considerada protofeminista, que não é nem ainda o marco inicial do feminismo. Ela foi a primeira mulher que falou sobre educação, e quando nós olhamos a biografia dela, a Mary, ela por várias vezes precisou se deitar na adolescência, dormir na porta do quarto da mãe, para impedir que o pai alcoolizado entrasse e agredisse a mãe dela. Ela protegia a mãe e os irmãos mais novos. E o pai, ele era um pródigo, ele era alcoólatra e ele dilapidou o patrimônio da família, deixou a família em completa miséria e ainda agredia a mãe, as filhas. Então ela cresceu nesse cenário violento. E essas mulheres todas que iniciaram o movimento feminista, elas tiveram problema com o marido ou com o pai. Então a figura masculina representa muito, significa muito para a mulher. E quando a gente estuda sobre o movimento, a gente vê que foi assim, na força do ódio que o movimento surgiu, sabe? Não era uma questão de o meu problema é pontual, eu sei que existem muitas outras situações semelhantes, mas eu não posso generalizar e dizer que todo pai é um pai ruim, eu não posso dizer que todo marido é um marido ruim. E o que eu acho mais assim, me perdoe a expressão, mas assim, a maior burrice do movimento feminista é que ele generaliza. Ele coloca como se todos os homens fossem maus, sabe? O meu casamento não deu certo, então o seu também não vai dar. E isso não é nada inteligente, né, Medina? Eu não posso olhar até para questões mais próximas a nós. Por exemplo, não é porque o casamento dos meus pais não deu certo que o meu não vai dar certo. Muito pelo contrário, eu acredito que a gente tem que ter um posicionamento de quebrar esse padrão de divórcio, de falência familiar, de falência de relacionamentos. Quem conhece a palavra de Deus precisa se posicionar e falar assim, não deu certo para eles, mas comigo vai dar certo. Porque inclusive dentro da religião, muitas pessoas elas acreditam aqueles espíritos familiares que ficam lá. Então, por exemplo, o casamento dos meus irmãos não deu certo. Os dois separaram. Eu falei, não, o meu vai dar certo. Entendeu? Sim. Porque a minha vida, mas nossa, em nome de Jesus tá repreendido, minha vida vai dar certo, sabe? E eu vejo muitas pessoas que elas colocam esse peso, sabe? Não, é porque realmente não deu certo com a minha mãe também, tá se repetindo comigo o que aconteceu com a minha mãe. Replicar padrões, né? Exato. E você acredita que isso tem envolvimento também com o espírito de rebeldia? Como que você vê isso? Completamente. Eu não me lembro de qual filme extraíram, mas eu vi um trecho de um filme, inclusive infantil, que mostra quando Lúcifer se rebelou e depois ele espera Deus formar Adão e Eva, e aí ele olha para Eva e tem aquela conversa que é a conversa da serpente com Eva e consegue atraí-la também para um estado de rebelião contra Deus. Porque o que a gente precisa entender é que o mesmo espírito, o mesmo sentimento que estava no coração de Lúcifer quando ele olhou para Deus e desejou ser igual a Deus, não se contentando com a posição que ele tinha, e que não era qualquer posição. Ele era um querubim com muito poder,
com vestes diferenciadas. A rua onde ele passava era de ouro, cristal, jaspe. Então ele não era qualquer querubim. E ele não se contentou com a posição que Deus havia dado para ele. E aí ele se rebela. E o mesmo sentimento que havia no coração dele, ele plantou no coração de Eva. Porque, vamos analisar, o Éden não era o céu, mas a gente pode dizer que era o que mais se aproximava do céu, porque era um ambiente perfeito. Deus criou tudo para Adão e Eva. Né? Adão e Eva não foram criados para o mundo inteiro, tudo que há, toda a fauna, a flora foi criado para o homem e para a mulher, para desfrutar. E a presença de Deus ali era constante. Então, era o melhor ambiente possível para se viver. Não tinha sentimento ruim. Só que o que a serpente faz é conversar com Eva e dizer: o que foi que Deus disse a você? Que não pode comer de nenhuma das árvores? Ele sabia que era só uma árvore. Olha só, quantas espécies nós temos. E aí Lúcifer colocou no coração de Eva justamente o desejo por comer aquela única que não podia. E às vezes a gente se vê desse jeito, olhando só para o que nós não temos e esquecemos de tudo que temos, que foi exatamente o que Lúcifer, quando ainda era um anjo de luz, fez. Ele falou: não, eu tenho tanto, mas não é suficiente para mim. E quando Eva começa a dialogar com a serpente, ela olha para si mesma e fala: isso é muito pouco, eu quero mais. Porque ele fala assim: você não pode comer de nenhuma dessas árvores. E ela fala: não, é só daquela que está no meio do jardim, que é a do conhecimento do bem e do mal, porque se a gente comer dela, nós vamos morrer. E aí Satanás responde: não, vocês não morrerão, mas vocês se tornarão igual a Deus. Aí entra o problema do querer ser igual. Que a mulher, ela pode buscar um trabalho, um salário com equidade, justo, ok, mas se tornar igual ao homem, isso é impossível. E a humanidade está se destruindo em busca disso. E isso nunca vai acontecer. Porque Deus fez as diferenças e para um propósito. E Ele nunca vai mudar isso. Porque não é projeto dele que isso seja mudado. Então, ao invés de conseguir essa igualdade, a humanidade, principalmente o Ocidente, está caminhando aí para um grande declínio moral, espiritual, em busca de uma igualdade que não vai acontecer. Sobre a questão do espírito de rebelião. Totalmente. Porque Eva, primeiro, ela se rebelou contra o marido, sabia? Não foi contra Deus. A ordem que ela recebeu não foi direta de Deus. Quem recebeu a ordem de não comer daquele fruto foi Adão. Recebeu do próprio Deus. Mas Eva recebeu a ordem, foi de Adão, não foi de Deus. Na Bíblia, a gente não encontra Deus falando para Eva: Eva, não pode comer dessa árvore aqui, tá bom? Deus falou só para Adão, e Adão que falou para Eva. Só que quando ela desobedece primeiro o marido. Então ela está se rebelando primeiro contra o marido. Quando Deus chega no jardim procurando por eles, Deus procura por quem? E eles já tinham caído em transgressão. Deus não pergunta: Eva, onde você está? Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque quem que era o líder daquela família? Adão. E toda vez que uma família fracassa, Deus vai cobrar do homem. Sim. E você sabe que eu estava refletindo sobre isso por uma situação que nós passamos na segunda-feira que a gente foi jantar no... Ah, sim. Você vai... não vou expor completamente a história, mas basicamente um rapaz veio pedir uma oração e ele expôs que ele tentou matar a esposa na frente da filha de 16 anos e que ele estava planejando se suicidar. E aí, no restaurante, a gente orou por ele, clamou e tudo mais. E eu fiquei bastante reflexiva com isso, que é o seguinte: se você pega o homem, que é o mais forte da casa, e você derruba, essa família se acaba, né? Sim. Então, você falando isso, eu lembrei, porque além de ser recente, a gente vê vários casos onde a família, ela acaba sendo destruída pela ausência desse pai, né? Ou pela presença violenta. Inclusive, em outro podcast a gente falou sobre isso, que às vezes pessoas não se aproximam de Deus por ter uma figura paterna muito agressiva, diferente daquele pai amável, né, que é o nosso pai celestial. Então a gente comentou bastante sobre isso. Então faz muito sentido quando você fala sobre isso, porque se você derrubar o pilar da casa, que é o mais forte, a mulher ela não consegue
Ela pode tentar dar conta de tudo, mas ela não vai conseguir. Porque nós temos nossas necessidades. Sim. Eu queria saber de você se em algum momento você precisou abrir mão da sua carreira para voltar a ser do lar. Como que foi isso? Você conseguiu transicionar de forma tranquila? Nunca ocorreu isso? Como que foi a sua carreira profissional? Hoje você se sente uma mulher realizada? Como que é para você? Eu tive uma família disfuncional também. Eu cresci sem a figura paterna. Então, quando eu disse que eu era uma feminista sem saber, é porque eu cresci com esse sentimento de eu vou estudar, eu vou trabalhar, porque eu não vou depender de homem. Porque assim, a minha mãe teve que ralar muito para criar 2 filhos sozinha, praticamente sozinha, sem praticamente nenhuma assistência do meu pai. Desde a separação deles, quando eu tinha 5 anos, até a minha vida adulta, eu vi o meu pai umas 5 vezes e muito, muito rápido. Questão assim, de 2 dias só com o meu pai. Então, a gente não teve muito contato. E eu cresci com isso dentro de mim. Eu preciso vencer, eu não posso ficar na mesma situação da minha mãe. Porque na minha cabeça, é o que a gente já falou, ia acontecer comigo. A mesma coisa que aconteceu com a minha mãe ia se repetir comigo. E aí eu pensava, bom, e quando eu me divorciar, eu preciso ter um trabalho, eu preciso estar garantida. E eu cresci com isso. Só que Deus foi muito maravilhoso que mesmo com as poucas condições financeiras, eu consegui fazer uma faculdade. São muitas histórias. Nesse período de 6 anos, eu me formei em Direito, não consegui terminar a faculdade em 5 anos, justamente porque eu precisava pegar menos matérias, eu precisei trancar por um período, então acabei atrasando um pouco o curso. Mas eu concluí a graduação e eu sempre naquela garra, né? Preciso conseguir, preciso vencer, preciso ter uma profissão, preciso ser bem-sucedida profissionalmente. O que não é ruim, mas a minha motivação era um pouco errada. Porque não era só aquela questão de eu valorizo os estudos e eu vou vencer porque eu sei da importância que é ter uma graduação. Era mais aquela coisa assim, vai acontecer lá na frente comigo o que aconteceu com a minha mãe e eu não quero ficar na mesma situação. Mas aí eu fui aprovada no exame da OAB, eu passei num concurso público de nível superior, numa instituição que é auxiliar da justiça, né, do Poder Judiciário. Então, uma posição que muitos gostariam de conseguir, que muitas mulheres até hoje estudam anos para conseguir uma carreira assim. Só que quando a chave virou na minha cabeça, foi depois que eu fui mãe. Porque eu era tão prática, Medina, que na minha cabeça era assim, quando a Esther fizer 6 meses, eu vou levá-la pro berçário e vou voltar a trabalhar e vida que segue. Só que quando eu peguei a minha filha nos braços, quando eu recebi ela no hospital, que ela chorava assim, desesperadamente, um choro bem forte, mas que quando eu falei com ela a primeira vez, ela parou de chorar e ela ficou me olhando profundamente, sabe, ali tudo mudou. E quando eu precisei voltar a trabalhar, eu sofria muito. Quando eu tinha que deixar a minha filha com a babá e ir pro trabalho e passar o dia inteiro lá, e eu ficava pensando, o que a minha filha tá fazendo agora? Graças a Deus era uma pessoa muito boa, que cuidou muito bem dela, mas poderia não ter sido. E eu ficava no trabalho pensando, o que ela tá fazendo? Será que ela já comeu? Será que ela tá dormindo? E aí, sabe o que mais me doeu? Quando ela deu o primeiro passinho, eu não estava lá. Eu recebi só um vídeo. Uhum. Eu saía pra trabalhar, Medina, ela chamava a babá de mãe, sabe? Nossa. E eu falei, eu não quero isso tá errado. E nessa época eu já tava me dedicando mais a estudar a palavra, a conhecer mais, a ter mais relacionamento com Deus, porque durante a gravidez da Esther eu vivi experiências muito profundas com Deus, nós lá em casa, né, meu marido também, muitas coisas que Deus fez na nossa casa nesse tempo. Então eu falei, não é isso que eu quero. Eu sentia, não é isso. Sabe aquela culpa que toda mãe sente quando tá trabalhando? E eu até escrevi isso no livro. Às vezes não é culpa, como um terapeuta vai tratar. E todas as mães se sentem assim. Às vezes é o Espírito Santo mesmo que tá falando aqui, não é o seu lugar. Eu preciso de você forjando o caráter do seu filho. E às vezes muitas mulheres ignoram, falam assim, é só culpa de mãe. Não, não é só uma culpa de mãe, não. É o Espírito Santo te dizendo que você está sendo negligente com o filho, que você está sendo negligente com a sua casa. E aí nesse tempo eu decidi, falei, vou pedir uma licença
fui chamada de louca por vários colegas, e você vai ficar sem seu salário, e eu ouvi tantos absurdos, e ouvi o seguinte: você vai deixar o seu trabalho para ficar dependendo de homem? Eu pensei, mas não é qualquer homem, né? É o meu marido. Sim. É o meu marido, e a bênção de Deus para que ele seja o provedor existe sobre a vida dele. O que eu vou fazer? Vou abrir mão do meu salário? Sim. Nossa família vai ter que readequar ali o orçamento? Vai. Só que tem coisa que o dinheiro não compra. Exato. Estar com a minha filha e formar o caráter dela, ensinar para ela a palavra de Deus, saber o que está acontecendo, estar em cima para corrigir quando precisa ser corrigido, para dar amor, para pegar no colo, isso não tem preço, o dinheiro não compra. Porque nesse período eu vi muitas mulheres com uma carreira fantástica que chegava na minha mesa, se sentava e começava a falar que o filho estava com depressão, falar que estava tomando remédio tarja preta, que o casamento estava acabado. Será que vale a pena, às vezes, você correr tanto por empoderamento e voltar para casa e ter um lar destruído? Porque é como aquela frase que a gente já conhece: nada justifica uma família fracassada, nem um salário, nem uma carreira. É sobre isso. E sim, eu tive que fazer o caminho de volta. Tive que abrir mão de muita coisa, de pessoas próximas, às vezes até parentes, perguntar: mas você vai abrir mão de tudo, você se esforçou tanto. Mas hoje eu vejo que Deus permitiu que eu chegasse lá no alto e fizesse o caminho de volta, até mesmo para ter autoridade para falar sobre esse assunto. Não é só uma dona de casa que está falando contra o feminismo. Porque na cabeça das feministas, você fala disso porque você é uma fracassada, porque você não conseguiu estudar, não passou no vestibular, porque você não passou no concurso, por isso que você está falando disso. Mas não, é porque existe algo maior. E quando, por exemplo, o marido não é assim um servo de Deus, como essas mulheres não ter, sabe, abandonar o trabalho, de repente é uma renda que vai fazer falta, às vezes o próprio marido não aceita. Como lidar com essa situação, na sua visão? E é interessante que, da mesma forma como existem mulheres feministas, existem homens feministas. Tem homem que... Não é? Nunca tinha parado pra pensar, mas ouvindo aqui o bate-papo de vocês, é verdade. Tem rapaz que fala: quando eu me casar, é claro que a minha mulher vai trabalhar. Não viu o Caio Castro? É claro que elas têm que pagar a conta. Dividir a conta lá, né? Dividir a conta, ou sim, elas que pagam, elas que pagam. É triste isso, porque eles não entendem que a função do homem é liderar e prover. Mas diante de uma situação assim, eu sei que não é nada fácil, né, e que essa mulher vai precisar trabalhar arduamente para poder sustentar a casa, porque infelizmente existem muitos homens avarentos. Eu já vi homem negar shampoo. Eu já atendi mulheres na igreja que chegaram para mim e falaram: Fabiola, eu preciso trabalhar porque até o shampoo o meu marido me nega. E não era um homem que não ia à igreja, era um homem que estava na igreja. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas que vão à igreja, elas foram realmente transformadas pelo evangelho. Elas tiveram um encontro genuíno com Cristo. Mas ela precisava continuar trabalhando. Só que o que eu vejo nisso é que essas mulheres, elas precisaram se esforçar um pouco mais. Porque o problema não está no trabalho. E eu falo disso também no livro. O problema está quando nós negligenciamos a nossa casa. Porque tem mulher que ela é tão alheia ao que se passa na casa dela, que ela não sabe quanto custa um pacote de açúcar, um pacote de arroz, ela não faz as compras, ela não consegue ter o conhecimento de nada. Os filhos estão dentro do quarto assistindo Deus sabe o quê, sendo ideologizados, doutrinados, né? Estão vendo pornografia e elas não sabem por quê, porque elas já passaram o dia inteiro trabalhando, às vezes elas trabalham em 2 empregos, e aí elas não conseguem cuidar dos filhos, dar atenção para os filhos. Algumas não querem, outras não conseguem. E é aí que mora o problema. Porque só para responder a sua pergunta, a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava. Só que a prioridade dela, quando a gente lê todos os versículos ali que fala sobre a mulher virtuosa, a prioridade eram os filhos e o marido. Então eu entendo que Deus deixou essa mulher de exemplo para dizer: sim, você pode trabalhar, desde que a sua casa não fique negligenciada. O pecado mora exatamente aí. Quando nós somos negligentes, a gente se preocupa tanto com a carreira e a gente se esquece de edificar a casa.
Mas numa questão de necessidade, Deus não vai olhar nunca para essa mulher e falar assim, você tá pecando porque você tá trabalhando para colocar sustento na sua casa. Claro que não, Deus jamais vai fazer isso. Ele está vendo que aquele marido não está de acordo com o propósito, com a palavra que Deus estabeleceu. Então, a única coisa que eu vejo é que essa mulher, ela vai ter que se esforçar um pouco mais para que ela não deixe a sua casa cair em ruína. De que forma? Os filhos irem para as drogas, para a prostituição, ou virarem pessoas que não acreditam em Deus, sem fé. Porque o maior propósito de uma mãe, o que Deus olha para uma mulher e o que Ele deseja quando Ele olha para todas as mulheres, é que ali tenha uma mãe que forma o caráter de uma nova pessoa que vai ser colocada na sociedade. E que essa criança, esse novo cidadão tenha primeiramente o caráter de Cristo. É isso que Deus espera de uma mãe, de uma mulher cristã. Amém. Isso aí, eu acho que a Fabiola falou tudo que é o casamento, né, baseado na palavra de Deus. Eu acredito que hoje muitos dos problemas que tem na sociedade é que as pessoas, às vezes pelo desejo carnal, se casam, mas sem esses princípios que são fundamentados por Deus, aplicado dentro das relações. E aí é onde tem esses problemas. E uma pergunta aqui, Fabiola, que você falou e eu assino embaixo. As mulheres que eu conheci, que eu vejo aí se expressando a favor do feminismo, eu vejo muita raiva, muita frustração ali nelas. É o que você falou, talvez por experiências negativas que pode ter tido com o marido, com o pai, com a criação que ela foi formada, né? As crenças, os princípios e valores. Não vou depender de homem nenhum. Tudo isso que você explanou aqui para nós. Na sua visão, como aquebrantar o coração para dar essa aula de consciência? Porque eu já vi também muitas pessoas que, principalmente, eu vejo assim, muitos amigos do meu pai, tá aí na faixa dos 70, 80 anos, que nos anos 80 eles tinham uma ideologia política e hoje, assim, já mais velhos, experientes com a vida, se arrependem, se frustram pelaquela ideologia que foram plantada na cabeça deles quando eles eram jovens, 20 anos, eu vou lutar por uma causa, e depois, com o passar dos anos, viu que aquela causa não era tão nobre assim, igual era vendido, né? E porque você falou aqui que é algo real, essa questão do feminismo não é na sociedade brasileira, é na sociedade ocidental, né? É dessa geração que nós estamos vivendo. Como quebrantar, será? Para essas mulheres entenderem que elas honrarem o marido e elas serem uma pessoa... em nenhum momento elas estão sendo diminuídas na sociedade. A mulher é muito importante. Eu não conheço um homem de sucesso que não tem uma esposa forte do seu lado, que auxilia o marido, que está junto com ele em todos os momentos. Isso é projeto de Deus. Mas eu vejo isso, que essas mulheres elas têm muitos sentimentos enraizados assim no coração. Sim, tem mesmo. E é interessante que quando a gente olha para as meninas que estão na universidade, elas têm muito aquele espírito revolucionário. Sim. Elas precisam abraçar essa causa para serem aceitas também nos grupos universitários, na escola. Então, a bagagem e o que elas conhecem do feminismo como um movimento que, fez com que a mulher tivesse acesso ao estudo, ao trabalho, é o que a escola e a faculdade fornecem. Direito ao voto. Direito ao voto. E é tão interessante que uma das mães do feminismo, a Simone de Beauvoir, ela fala assim que as manifestações em prol do voto eram manifestações simbólicas, que o feminismo não conquistou nada, que na verdade os homens permitiram que as mulheres votassem. E a primeira mulher a votar, já que você tocou nesse assunto, aqui no Brasil,
ela disse, não, eu não fui atrás de nada, foi meu marido que fez tudo. E na verdade eles tinham até interesse na época para dar força para o partido. Mas essa vontade de ser revolucionária e de ser aceita é o que faz o movimento ganhar força. E a informação que elas recebem é só o que os professores socialistas, porque é um fato lamentável, as universidades estão tomadas por pensamentos progressistas. Então, eles jamais vão pegar um livro que rebata o feminismo e fazer o aluno ter conhecimento aos dois lados e formar sua própria opinião. Essa militância, essa militância, ela sai tão forte das universidades justamente porque houve apenas um lado da história. Não sabe exatamente como tudo aconteceu e os prejuízos, né, que o movimento acabou causando, a ideologia feminista acabou causando. Mas essa ira, ela pode ser acalmada, mas a gente precisa deixar claro que todo o trabalho que a gente faz não é contra as feministas. Porque a gente olha e nós precisamos enxergar seres humanos, mulheres que têm suas histórias de vida, têm seus sofrimentos, talvez também não tiveram a presença paterna, sofreram abuso, um estupro, foram violentadas, tiveram a infeliz sorte de ter repetidos relacionamentos que não foram felizes, enfim. Só que nós que somos cristãos entendemos, a nossa luta não é contra carne ou sangue. E é disso que eu falo no livro. Porque existe uma força, um espírito maligno que usa o movimento para destruir o que a palavra de Deus nos ensina. Para destruir a essência feminina, a essência masculina. E essas pessoas, elas não estão se dando conta de que elas viraram massa de manobra. E é por isso que quando o Gustavo disse que os amigos dos pais, lá atrás, foram tão empenhados em alguma causa e hoje olham e falam, não fazia o menor sentido lutar por isso. É que a nossa imaturidade, a pouca idade ou a influência do meio, principalmente hoje do meio acadêmico, da mídia, faz com que essas meninas se declarem feministas sem saber ao menos o que é que elas estão abraçando, simplesmente porque elas não perceberam que foram doutrinadas e acham bonito falar, não, eu sou feminista, eu defendo as mulheres, mas o que nós podemos fazer é mostrar a verdade, por mais que seja difícil e por mais que elas ataquem essa verdade. Sim. Né? Continuar mostrando a verdade. E eu até escrevi isso. A melhor forma de você derrotar o feminismo é sendo uma mulher bíblica. Porque, Medina, nada melhor do que o seu comportamento para mostrar para uma feminista que o comportamento dela é que não está sendo adequado, que para reivindicar direitos nós não precisamos ir movidas pelo espírito de rebelião. Não, Deus, ele é justo, ele é justiça, e ele jamais ficaria aplaudindo uma injustiça na sociedade, as mulheres sendo tratadas com desprezo, com inferioridade, e os homens agindo distorcidamente, usando a autoridade com autoritarismo, porque o homem tem autoridade, mas ele não tem o direito de ser autoritário, principalmente para oprimir a mulher. Deus não se agrada disso. E tanto que em Números 27, na Bíblia, conta a história de 5 irmãs. Essas 5 irmãs, elas iam ficar sem herança, porque o pai havia morrido, elas não tinham irmão do sexo masculino, e a lei não contemplava a mulher com o direito de herança. E elas se reuniram e falaram, bom, vamos conversar com Moisés. Ainda foi no tempo de Moisés. Vamos conversar com Moisés, porque a gente não pode ficar desamparada. Nosso pai morreu, ele era um bom homem. E Moisés ouve o pedido daquelas 5 irmãs e apresenta para Deus. E qual foi a resposta que Deus deu? Na ótica feminista, Deus é sexista, machista, é opressor, é um tirano. Nós temos um Deus tirano. Os cristãos têm um Deus tirano na visão feminista. Mas o que Deus fala para Moisés? Moisés, altere a lei, porque o que elas estão falando é justo. O que elas estão pedindo é justo. Você vai alterar a lei para que elas possam receber a herança, a parte que seria do pai. E não só isso, Moisés. Você vai alterar a lei para que todas as mulheres passem a herdar a partir daqui.
E foi isso que Moisés fez. Elas não chegaram com a arruaça, elas não chegaram quebrando nada, elas não chegaram queimando o sutiã, elas chegaram com ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Sim. E elas chegaram com respeito, sem querer confrontar a autoridade de Moisés, sem querer questionar a liderança masculina. Elas chegaram de uma forma muito, como que eu posso dizer, honesta e admirável, que é a postura que Deus espera que nós mulheres tenhamos. E conquistaram o direito. Tanto é que tem feminista que ousa dizer que elas foram as primeiras feministas. Não é nada disso. Na verdade é porque o movimento feminista gosta de usurpar tudo para si. Tudo que aconteceu na civilização da humanidade que beneficia de alguma forma a mulher, o feminismo fala, foi conquista nossa. Mas é mentira. Ele, na verdade, usurpa todos os benefícios, tudo que a mulher conquistou para falar, olha como o movimento é bom. Olha, como assim você não vai ser feminista? Olha tudo que o feminismo fez. E é uma grande mentira. Eu acho interessante que quando começa a classe de minorias, né? O pessoal levanta bandeiras, né? Enquanto a gente está levantando bandeiras, a gente deveria levantar a palavra de Deus, que é a espada, né? Que é ela que vai nos ajudar. Então, eu acho que todas essas... defender pessoas, as classes, é importante. Mas quando vira, olha, o meu lado é mais importante que o seu. Né? Mulheres que competem dentro de casa com o próprio marido. Então, acho que isso aqui não é legal, essa competição, sabe? Eu queria entender de você o que você vê do Meu Corpo, Minhas Regras e a respeito do aborto. Qual a sua visão? Certo. Meu Corpo, Minhas Regras é um slogan muito conhecido do movimento feminista. E ele faz parte do empoderamento. Porque o empoderamento não é só pela questão da carreira profissional, do dinheiro, mas também do poder sobre o próprio corpo. E é um grande engano e uma das grandes incompatibilidades com o evangelho, porque a palavra diz que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, quer dizer, eu tenho o dever de zelar do meu corpo para que ele seja um corpo limpo e saudável e puro, né? Em relação à questão da pureza sexual, mas quem é o dono do meu corpo é o Senhor. Então eu não posso fazer com ele o que eu quiser. E a questão do Meu Corpo, Minhas Regras fala também sobre a questão da promiscuidade sexual. Porque quando as feministas começaram a usar esse slogan, era justamente para dizer, eu faço do meu corpo o que eu quero. E o grande objetivo do movimento feminista foi provocar uma revolução sexual. A mulher, ela só é mulher, segundo a visão feminista, porque ela está presa a um destino biológico. Ou seja, porque ela é vista como um ser que tem úteros, que tem trompas, que tem mamas, então ela vai gerar. E o movimento veio para destruir tudo isso, essa questão da feminilidade, da formação do corpo da mulher, e aí falou, precisamos provocar uma revolução sexual. E um dos passos, um dos elementos da revolução sexual é justamente falar para a mulher, você pode explorar o seu corpo como você quiser. Você tem autonomia e poder sobre o seu corpo, para ter relações com quantos homens você quiser, para praticar um aborto quando a gravidez não for desejada, para você conhecer novas experiências sexuais, inclusive o lesbianismo, e o ideal feminista é que as mulheres sejam lésbicas. É por isso que hoje a gente vê tão crescente no meio das mulheres a questão do lesbianismo. Porque o próprio movimento feminista ensina as meninas a terem essas experiências e descobrir do que realmente gosta. Porque as feministas falam o seguinte, Medina, você está numa relação hétero porque você foi ensinado assim. Isso foi uma criação. A heterossexualidade é uma criação da Bíblia, dos cristãos, dos judeus. Mas não existe nada disso. É por isso que se fala em gêneros. Então, essa questão do meu corpo, minhas regras, diz muito sobre a libertinagem sexual. E também sobre o aborto. Porque elas tratam o aborto como uma escolha. A intenção foi liberar a mulher para viver uma vida de libertinagem sexual e não ter que arcar com uma gravidez. Falar assim, eu posso fazer sexo com quem eu quiser sem me proteger e eu vou ficar grávida e se eu não quiser levar a gravidez adiante, eu simplesmente faço a escolha
né? Que não, na verdade não tem nada de escolha, porque a Sim. única pessoa que pode escolher quem vive e quem morre é Deus. Nós não podemos nos sentar no trono de Deus e dizer, você vive e você morre. Todas Sim, as sim. vezes que uma pessoa apoia o aborto e uma mulher decide abortar, eu sei que é um tema delicado, porque tem mulheres que estão tão desesperadas que elas não conseguem pensar em outra coisa devido à situação, talvez, que aquela gravidez aconteceu, ou até coagida por um homem que é um covarde, que Sim. não tem coragem de assumir suas responsabilidades, talvez um homem que é casado, ou Sim. talvez um rapaz inconsequente. Mas não justifica, sabe? Existem outros caminhos. E a escolha não é nossa, porque nós não podemos nos assentar no trono de Deus e decidir quem vai viver e quem vai morrer. E para você ver como é incompatível o que o feminismo prega com a palavra de Deus. Porque Exato. um aborto na cabeça de uma mulher, de uma hebreia, de uma judia, era inconcebível. Filhos são herança do Senhor. Mesmo Sim. numa situação desagradável, mas tanto é que a Bíblia diz que se uma mulher, por algum motivo, sofresse um aborto, porque alguém havia talvez agredido, batido, espancado aquela mulher e o bebê morresse, aquela pessoa ela tinha que ser punida. E era severa a punição. Ainda no tempo de Moisés. Então, em momento algum, a Bíblia não tem a palavra aborto na Bíblia, mas tem homicídio, tem não matarás, que faz parte dos 10 mandamentos. Então, Exato. não tem como você falar, eu sou cristã e sou feminista, porque o feminismo num todo, ele apoia o aborto. Então, é totalmente É o oposto mesmo, incompatível. Sim, o oposto. É bem forte isso, né? Porque até no primeiro homicídio, né? Quando ocorreu, a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava, né? Imagina dentro do seu ventre. É muito forte isso. E o ventre da mulher, ele foi criado para gerar vida e não morte. Exato. E o feminismo tá fazendo essa inversão, essa distorção. E é por isso que eu escrevi o livro, porque o feminismo ele veio para distorcer a verdade de Deus. E quantas mulheres estão sendo enganadas? O que Deus falou que é bom, o feminismo está dizendo que é ruim. Onde é para haver vida, o feminismo está trazendo morte. Imagine quantos bebês, o sangue de quantos bebês estão clamando, de quantas gerações estão clamando. Exato. E o meu pastor sempre fala, ele diz que tem certeza absoluta que nós chegaremos no céu e muitos pais, muitas mães encontrarão com os espíritos dos seus filhos, né, não nascidos. Forte, hein? É bom a gente pensar sobre isso, né? Nossa. Sem falar nos altíssimos índices de depressão e suicídio em mulheres que já praticaram aborto. É altíssimo, só que ninguém fala disso, né? Só fala que é uma questão de saúde pública, que é um direito da mulher, que é um direito de escolha, mas não fala sobre as graves consequências, porque tem mulheres que depois se arrependem quando elas saem daquele cenário crítico, né, daquela situação Sim. de vergonha, Sim. e elas se arrependem, e depois elas começam a ter pesadelos, problemas psiquiátricos. Isso é muito sério, muito sério. Exato. Porque a mulher, ela pode, não desejando criar o filho, ela pode entregar para adoção, porque pelo menos você sabe que está vivo, que uma família adotou. Exato. Mas tirar a vida, sabe, é infringir mesmo diretamente os mandamentos de Deus. Nossa, muito forte tudo isso que você falou agora. Eu fiquei refletindo também aqui, enquanto você falava, sobre a questão das Olimpíadas, né? Porque esse feminismo, ele diz assim, ninguém larga a mão de ninguém, nós somos por todas. Mas quando vem uma mulher trans e compete com uma mulher que não é, Que aconteceu esse ano. que aconteceu, Sim. como que você vê essa situação? Qual a sua perspectiva sobre essa realidade que a gente está vivendo hoje, inclusive de delas frequentarem os banheiros femininos? Essa questão das Olimpíadas faz todo o argumento feminista cair por terra. Sim. Porque se o movimento diz que luta pelo direito das mulheres, e como assim vai permitir que as mulheres estão perdendo espaço e elas estão em silêncio? Porque elas ficam em silêncio.
Sim. Né, os movimentos conservadores, as páginas, os perfis começam ali a suscitar para ver se elas se manifestam. Elas não falam absolutamente nada. Elas não falam, porque nunca foi em prol da mulher, nunca foi pela valorização da mulher. E aí a gente tem a certeza de que realmente é algo maligno, que é só para destruir, para causar uma desordem total, um caos total. Eu gosto de falar assim, Deus criou o mundo perfeito, Satanás arruinou e Jesus veio para consertar. Só que se tem alguma coisa que a gente pode aprender com o diabo é persistência, porque ele não desiste. Ele não Sim. desiste de causar desordem, e é exatamente isso que ele está fazendo. Então, essa questão de permitir que o sexo oposto, que homens participem de Olimpíadas e tomem um lugar no pódio, e o feminismo ali calado, inerte, é só mesmo a máscara caindo. Só não vê quem não quer, né? Sim. E, na verdade, quando aconteceu isso esse ano nas Olimpíadas, foi algo que chamou atenção mesmo, que eu via vários homens revoltados com a situação e eu não vi nenhum movimento feminista revoltado com a situação. Incrível, né? E sabe por quê? Porque viram uma mulher sendo golpeada, Sim. sem dó e sem piedade, covardemente, e os homens, eles têm esse instinto protetor. Então, nós vamos ficar aqui assistindo de camarote, ninguém vai fazer nada. É injusto isso. Então, os homens se indignaram e as feministas, elas ficaram indiferentes. Por quê? Porque elas não estão nem aí pra mulher. Na verdade, pro feminismo, Medina, a mulher nem existe. Berenice Bento, que é uma feminista, uma socióloga, ela disse num congresso, num seminário queer, que a mulher é só um símbolo. E que todo símbolo, ele é impositivo, autoritário, ou seja, a mulher não existe, sabe? Criaram a mulher, que é uma questão de religião, mas que a mulher, ela nem existe. Pra você ver como é diabólico falar que você só é mulher, porque quando você nasceu, você foi entregue, sua família te recebeu e sua mãe te deu o nome de menina, seus pais te vestiram como menina e você foi educada como uma menina, foi pra escola e foi tratada na escola como uma menina, que você é uma construção social. É isso que o feminismo diz. Então, pro feminismo, pouco importa se é um homem, se é uma mulher que tá vencendo, sabe? Porque nós somos neutros, na verdade, e socialmente construídos. É por isso que é tão fácil hoje em dia a Medina sair daqui e falar, não, agora eu sou o Paulão. Entendeu? E tá tudo bem pra ele. Eu sou o Paulão. Não. Eu sou o Paulão. Paulão, não. Pro feminismo tá tudo bem, porque a mulher nem existe. Então, se a mulher não existe, faz sentido ter um movimento feminista? Não faz sentido nenhum. Eu acredito muito que daqui uns 30, 40 anos, quando essa geração que briga aí com unhas e dentes, debatendo essas pautas que é evidente que são destruidoras, eu acredito que vai ter muitas pessoas assim... A palavra não é nem arrependida, mas eu acho que daria uma... Eu não vejo como isso ter sucesso a longo prazo. Sim. Eu sei que foi ganhando força, que o movimento feminista ele não é de agora, né? Ele nasceu lá atrás e eu acho que com essas tecnologias, comunicação, hoje o mundo é muito mais globalizado do que era 30 anos atrás, né? As informações e tudo mais. Mas eu acredito que existem, assim, alguns movimentos que eles caem por terra. Por exemplo, eu na minha adolescência era comum ter vários colegas de classe com pais separados. A geração da minha mãe e do meu pai já não era comum. Acontecia, mas não era o tradicional. Até o que eles falavam, família falida, aquela família de fachada. Muitas vezes não era baseada nos princípios, nas regras de Deus, né, que Deus deixou aqui no mundo para nós seguir, para os cristãos. Mas assim, então, hoje eu vejo que tem muitas pessoas que já defendem muito mais a família e a importância da família do que eu vi às vezes 20, 30 anos atrás,
porque viveram a consequência de uma família quebrada, falida, com a ausência de uma mãe ou de um pai, ver o pai tendo relacionamento, o filho, né, ver o pai com outras mulheres, a mãe com outros homens. Então eu acredito muito que é um movimento, o movimento feminista, ele vem, infelizmente, acho que ele pegou força nos últimos anos. Essa questão também de aborto, veja que infelizmente pegou força nos últimos anos, muitas pessoas a favor do aborto, que é o que você explanou aqui muito bem. Acho um absurdo você se colocar no papel de Deus, né? Até porque se você está defendendo isso é porque você não foi abortado. Então, enfim. E eu também vejo muito essa questão da sexualidade, do homossexualismo, de banheiro livre em escola e não sei o quê. Eu vejo que, infelizmente, a nossa geração está muito complicada. Eu vejo que os próximos anos vão ser bem sombrios, perigosos. Então, eu acho que os cristãos têm que se levantar mesmo, têm que estar pronto para guerrear essas batalhas, porque elas ditam o ritmo de uma sociedade. Mas eu acredito que tudo que não vem dos princípios e valores de Deus, que são milenários, não é que Deus desceu hoje aqui com uma listinha, anota aí as minhas regras, os mandamentos agora. Não, são princípios desde a criação. E são esses princípios que se mantiveram fortes com todas as tempestades e caos que teve no mundo. Mas a palavra de Deus, ela sempre se firmou. Bilhões de pessoas ao longo da história tentaram derrubar, destruir, mas quem se manteve forte, com fé, seguindo os princípios cristãos, passou pelas tempestades da vida, mas sempre sai fortalecido. E eu vejo que quando as pessoas se corrompem com esses princípios, os mandamentos, principalmente os mandamentos bíblicos, ao longo da vida elas se tornam frustradas. Então, eu acredito que é um tempo muito tenebroso que nós estamos vivendo, muito tenebroso, porque 15 anos atrás não tinha essa discussão, e ano a ano vem crescendo. Sim. Mas eu acho que o mundo também está mostrando toda a destruição que traz. A Olimpíadas ficou evidente isso, tipo, a maior covardia que aconteceu, mas mulheres que abortam, eu vi, não foi recente, mas alguma atriz da Globo, que quando ela era jovem, ela abortou, nem sei se é da Globo, mas já essas atrizes de novela, e agora ela já mais experiente, 50, 60 anos, totalmente arrependida. Então, assim, eu sei que são muitas situações que a pessoa às vezes faz influenciada no desespero, né, de resolver aquela situação. Muitas vezes também teve um homem covarde por trás disso. Então, não acho que o aborto... Não vejo que a culpa é só da mulher, apesar que mulher paga um preço maior, mas o cara tem que ser homem, tem que assumir as consequências, né? Mas eu não consigo ver construir uma sociedade harmônica, independente da pessoa crer em Deus, crer em Jesus Cristo ou não, mas ela ter harmonia na vida dela sem esses princípios, sabe? Então, e até pegando esse gancho do que você falou, é muito do que a Fabiola falou aqui, que é a desconstrução da família. Porque você vê que vai galgando, né, para esse cenário caótico realmente. Porque primeiro a gente tinha lá os pais que lutavam ali, não, casamento é a vida toda, né? E aí a gente tá falando aqui não só de cristãos e não cristãos também. As pessoas tinham isso, vamos lutar pela família, né? Ficar ali, velhinhos o casal. Sim. Depois vem uma geração onde tem muita separação. O pai sai de casa e a mãe lida com isso. E agora, os dois saem, né? O pai sai por uma porta, a mãe sai pela outra, essa criança está ausente. Então, aumentou até o índice de suicídio infantil, de adolescentes. Então, está cada vez mais caótico essa ausência dos dois, realmente. E, às vezes, até juntos. Né? Então, assim, às vezes tem a separação. Eu tenho um caso na família onde um desses casamentos aí não deu certo e a criança ficou com a minha mãe. Minha mãe adotou o neto e tá criando o neto. Mas qual a consequência dessa sociedade? Né? Hoje a gente tem adolescentes de 30 anos. E isso é terrível, porque tem uma geração que está vindo aí que eles são muito tecnológicos, eles recebem informação o tempo todo. Como que você analisa a próxima geração? O que vem depois? Jesus está tão perto de nós assim?
Eu acredito que ele está chegando. Até um dos tópicos do livro eu coloquei, prepare o caminho. Porque essa questão da família é tão forte que quando a gente olha para a profecia do profeta Malaquias, ele fala o seguinte, que quando estivesse perto da vinda do Messias, do nascimento ainda, ele disse que Deus enviaria aquele que iria preparar o caminho, e ele seria cheio do espírito de Elias, o espírito que reconcilia pais e filhos e se torna um povo animado à espera do Messias. Isso aconteceu. João Batista, a mensagem dele era uma mensagem dura, de arrependimento. Mas o que havia sido profetizado é que famílias seriam consertadas para a chegada do Messias. Mais adiante, em Lucas, é confirmada essa mesma palavra. O anjo, ele fala para Zacarias, o pai de João Batista, que adiante dele iria o espírito de Elias, para reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu peguei esses trechos da palavra para explicar o seguinte, que Jesus está vindo, porém, é necessário que haja um conserto nas famílias. E primeiro é o coração dos pais que são convertidos aos filhos, para depois o coração dos filhos se converter aos pais. Por quê? Porque os pais é que são os adultos da história. Eles que precisam se conscientizar de que a família precisa ser consertada porque Jesus está voltando. E depois, quando os pais pararem, colocarem o coração nos filhos, em criar os filhos para o céu, não para o mundo, para ganharem o céu, não o mundo. Aí o coração desses filhos serão convertidos aos pais e, consequentemente, a Deus. Por quê? Uma geração que não sabe honrar pai e mãe dificilmente honrará a Deus. Sim, porque se não honra a figura paterna que está dentro da casa, que é quem dá a comida, que é quem está ali perto ensinando, quem deu os primeiros abraços, vai honrar a Deus que não vê, que não ouve a voz porque não tem relacionamento com Ele. Então, o que Deus espera de nós neste tempo, onde estamos diante de uma sociedade amoral, não é mais imoral, porque o feminismo contribuiu muito para a destruição de todos os valores, Gustavo, que você bem pontuou, porque todo o padrão de moralidade que existe no mundo veio dos 10 mandamentos. Deus que estabeleceu. Só que aí o feminismo com a revolução sexual falou o quê? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Quando o sexo casual entrou na moda, o casamento saiu de moda. A questão do divórcio, né? A questão do divórcio para a mulher e para o homem, uma facilidade. Hoje, por exemplo, não precisa ser comprovado um adultério, não precisa mais nem da separação. Sabe para que existia a separação antes do divórcio? Porque o casal precisava primeiro se separar judicialmente e esperar um lapso de 2 anos para depois pedir o divórcio, que era realmente a extinção da sociedade conjugal. Porque entendia-se que naquele período de 2 anos o casal poderia mudar de ideia. Sim. O casal poderia repensar, poderia se reaproximar de novo, para depois chegar no divórcio. Hoje não. Hoje, eu não quero mais estar casado. Aí o outro, não, mas eu quero, mas eu não quero. E pronto, o juiz decreta o divórcio. Se os dois querem, pode ser feito até no cartório. Você sai de lá com a escritura na mão, não tem demora mais. Pode ser feito assim, num passe de mágica, sabe? Então, o casamento é como se ele tivesse caído em desuso. Só que hoje nós temos uma geração que está sofrendo as consequências disso. Como a Medina disse, o pai saindo por uma porta, pela porta da frente, a mãe pela porta do fundo, e filhos sendo criados, filhos órfãos. Eu falo disso também no livro. Filhos órfãos, mas de pais vivos. E até mesmo de pai e mãe dentro de casa, mas estão tão ocupados que não conseguem mais conversar com os filhos, não conseguem ensinar sobre espiritualidade, sobre quem é Deus, como se relacionar com Deus. E aí a gente agora tem uma sociedade amoral, porque
A imoral, a gente sabe quando é imoral porque você ainda tem o padrão de moralidade. Então você olha, fala, não, o moral é isso aqui, o imoral, esse aqui é imoral. Mas quando você não tem mais o que é moral, vira amoral. Já não tem nem a não referência. Não tem o padrão, né? não tem a referência mais. E essa geração, e eu olho para minha filha e eu sei que ela vai enfrentar muitos desafios. E é por isso que eu falo, Senhor, me ajude, eu não posso falhar com a minha filha. Eu só tenho uma, porque Deus só me deu uma até agora. E eu falo, Senhor, me ajude, porque eu não posso falhar como mãe. Eu preciso preparar a minha filha para viver neste mundo, mas ainda assim não se contaminar e ser uma referência de um caráter cristão no meio de uma sociedade amoral. É forte isso. É fortíssimo. Fabiola, por que você acredita que até você falar assim a palavra submissa é tão difícil pro entendimento de muitas mulheres, inclusive? Essa palavra, eu sou uma mulher submissa, eu não tenho um entendimento de algo positivo e sempre é de uma forma negativa. É que o feminismo também ressignificou o sentido, o conceito do que é submissão. A submissão, ela não é um problema, e eu vou explicar para vocês por quê. Quando Deus criou Adão, Deus deu funções a Adão. Deus estabeleceu ele como líder do jardim e disse, Adão, você vai lavrar a terra, você vai guardar o jardim e você vai governar sobre os animais. Depois é que Deus cria Eva. Quando Deus cria Eva e entrega Eva para Adão, Adão já era líder e não existia ainda pecado. Então estava tudo bem para Eva, porque a autoridade também de Adão não era autoritária. Ele era um líder, ele era líder sobre Eva com amor, com respeito, na dose certa. Quando acontece a queda, quando eles pecam, aí é onde entra o grande problema. Porque com certeza tudo mudou na casa de Adão e Eva. Adão com certeza olhou para Eva, você é a culpada. E aí Eva, não, eu não sou a culpada, porque ele fez isso falando pro próprio Deus. Foi a mulher que tu me deste, ou seja, ele transferiu logo, saiu da reta e falou, a culpa é do Senhor e dela. E aí Eva disse, não, a culpa, né, não disse com essas palavras, mas disse, foi a serpente que me enganou. E aí ela colocou a culpa na serpente. Mas a questão da submissão não é um problema, porque quando Deus também deu ordens para Adão, Adão estava em submissão. Quem que dava as ordens? Deus. Quem que tinha que obedecer? Adão. Mas estava tudo bem, porque não tinha pecado, não tinha um ego gritando para ser reconhecido. Só que depois, com certeza, tanto a liderança de Adão mudou, quanto a questão de se ver submissa também mudou para Eva. Só que a vida cristã, ela é pautada em submissão. Nós precisamos nos submeter a Deus. Só que o feminismo coloca como se fosse um grande problema. Mas não é um problema. Ele existiu em muitas situações porque os homens foram cruéis. Sim, eu não tô aqui para negar isso. Sim. E ainda existe, mas quando que existe? Quando este homem, ele não conhece a palavra de Deus e ele não se atentou para a forma que ele deve liderar. Pro quanto ele deve amar a esposa, porque a mulher, o apóstolo Paulo falou, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, e maridos, amai vossas mulheres como Cristo ama a igreja e se sacrificou por ela. Olha a referência de amor que Paulo dá. O padrão é alto, né? O nível aí é alto. Sim. Porque não é qualquer amor, é o amor de Cristo pela igreja. E o marido que ele ama nesse nível, eu sei que é bem difícil alcançá-lo, mas que ele se esforça para amar a esposa e a família nesse nível, ele nunca vai ser um líder autoritário. E para nós, a submissão não é o nosso fim, mas é o nosso começo. Porque mesmo a gente olhando e falando, mas esse marido nem é tão bom assim, ele nem merece minha submissão. Só que nós precisamos lembrar que a nossa submissão, primeiramente, ela precisa ser entregue a Deus. E se Deus pede que a mulher seja a coroa do seu marido, que dê honra ao seu marido, a gente precisa se esforçar para fazer, mesmo quando a gente olha e fala, cara, você não tá merecendo.
você não tá merecendo nada, nem um pouquinho dessa honra, mas mesmo assim, por amor a Deus, eu vou me esforçar para te honrar, pelo equilíbrio da nossa família, eu vou me esforçar para te honrar. No livro eu falo sobre abandone a mulher que destrói reis. É um tópico. Abandone a mulher que destrói reis. Por quê? Por causa da falta de submissão, Jezabel destruiu o reinado de Acabe. A autoridade dele foi o pior rei da história de Israel. Não foi Saul. A palavra diz que Acabe fez de tudo. Tudo que aborrecia a Deus, ele foi capaz de fazer por influência de Jezabel. Porque ela não era submissa, era ela quem dava as ordens, não era Acabe. E ela levou a nação de Israel a sofrer um grande declínio moral e espiritual. Ao contrário, a gente vê Esther, que sabia que ela não podia nem entrar na presença do rei sem ser chamada, mas ela precisava arriscar, que ela foi submissa às leis, ela sabia que mesmo sendo rainha, ela precisava obedecer. E ela foi capaz, por uma vez, de salvar a vida do rei quando ela descobriu um atentado e depois de salvar a vida dos judeus de um extermínio em massa. Então a gente vê a diferença da mulher que ela entende o que é submissão, não é que quando eu me caso e faço os votos de submissão, eu vou deixar o meu cérebro lá no altar e vou embora para casa sem cérebro, sem opinião, sem ajudar o meu marido a decidir as coisas. Não. A gente continua tendo opinião, a gente continua influenciando, só que nós precisamos ter a palavra de Deus, o Espírito Santo nos guiando nessa influência. Para que a gente não saia do nosso lugar, da nossa posição. Porque quando alguém arranca a coroa da cabeça do rei, na antiguidade, na história bíblica, a gente vê que quando Davi, ele vencia um reino, ele pegava a coroa daquele rei vencido e colocava sobre sua própria cabeça. Porque ele estava dizendo, agora eu sou o rei daqui, desse território e desse povo, quando o povo era mantido vivo. Só que dentro de casa, quando uma mulher arranca a coroa da cabeça do marido, ela não põe na sua cabeça. Isso numa questão espiritual que eu estou dizendo, né? Não no sentido literal. Ela não põe, sabe por quê? Porque Deus não permite. Porque não é uma conquista. Aquela conquista é impossível de acontecer. Ela só vai trazer ruína. E se o rei não está governando e ela não pode governar no mundo espiritual porque isso não foi dado a ela, quem que assume o governo? É verdade. Quem está assumindo o governo? A gente precisa pensar sobre isso, porque é muito mais sério e mais profundo do que a gente imagina. Porque se a minha casa, se o meu reino, ele não está sendo governado pelo rei que Deus determinou, e aí eu arranquei a coroa da cabeça dele, com a minha insubmissão, e eu também não posso colocar na minha cabeça porque isso Deus não permite. Então, quem está governando essa casa? Aí, a mulher insubmissa, ela abre uma grande brecha no mundo espiritual e uma outra autoridade começa a governar aquela casa. E é por isso que a gente ouve tantas mulheres falarem, o feminismo destruiu o meu casamento. Se eu tivesse percebido isso antes, o meu casamento não teria terminado desse jeito. Num divórcio, meus filhos, cada um para um lado, sem princípios, sem valores, ou então depressivos, ou se suicidaram. Então, nós mulheres precisamos pensar nisso, porque às vezes a gente está dando legalidade para que as trevas governem a nossa casa, com a nossa insubmissão. Porque em alguns casos, elas não acham que são insubmissas, né? Mas elas fazem o papel do homem, colocam esse homem até assim, inferior a elas. Eu falo porque eu já presenciei casais onde a mulher realmente é uma batalhadora, teve grandes conquistas, mas aí você olha para o homem e você fala, poxa, tem alguma coisa errada. Porque você vê que ele perdeu a voz. Até numa conversa. Fraca. É uma figura fraca, exatamente. Então, assim, mas ela não enxerga que ela tirou esse poder, essa autoridade. Ela castrou o marido. É. E é tão... É perigoso, né? Não, mas... Acontece sempre, né? E é triste isso, porque principalmente quando tem filhos. Porque o filho homem não tem referência de masculinidade em casa. Porque ele olha pro pai e ele é um banana. É a mãe que manda, é a mãe que controla tudo, é a mãe que decide.
E a menina, a filha mulher, ela olha para a mãe, que seria a referência de feminilidade dela, e ela enxerga masculinidade, né? Aquela mulher bruta, forte, eu que falo, eu que mando, tal, eu que decido. E assim, é triste porque essas meninas, elas vão replicar esse comportamento. Elas vão repetir isso. Elas vão aprender que elas que mandam, elas que decidem tudo, elas vão anular o marido também quando elas se casarem. E pode observar, as meninas estão caminhando para o lesbianismo porque elas olham para a mãe, admiram a mãe, mas uma mãe masculinizada. Sim. E aí elas vão pro lesbianismo, porque elas não tem aquela paixão pelo pai, porque a filha mulher, ela é muito apaixonada pelo pai, né, pela figura masculina. Então, quando a mãe usurpa isso pra si, aí a menina também começa a olhar pra mãe e admirar a mulher. Então, uma grande tendência, o que influencia muito as meninas a irem pro lesbianismo, também é essa questão das mulheres estarem castrando seus maridos dentro de casa. Isso é tão real que, assim, há 20 anos atrás, não que não existisse, mas eu não via na rua casais de mulheres lésbicas, né? E hoje, se você vai num shopping, vai numa praça pública, com certeza a chance de encontrar é muito grande. Então, de fato, eu acredito que teve essa crescente aí nos últimos anos, né? Talvez por essa ausência de... Talvez não, provavelmente. Acredito muito que seja por essa ausência de masculinidade dentro de casa, ou da mulher fazer o papel do homem, que muitas vezes o homem também é um banana, ou pela ausência do pai, né? Sim. Mas aí, Gustavo, também tem uma outra questão. Em 1990, aconteceu a Conferência da ONU em Pequim e foi tratado sobre direitos das mulheres. E tem um livro que marca a terceira onda do movimento, que é um livro escrito pela feminista Judith Butler. Ela escreveu Problemas de Gênero. E nesse livro ela reforça o que durante a segunda onda Simone de Beauvoir disse, que não se nasce mulher, torna-se mulher, que é a questão da construção social, questão de gênero. Ela fala que não existe só o sexo masculino e feminino, que isso é uma bobagem, mas que existem gêneros e que os gêneros são muitos, são vários e são fluidos, ou seja, o indivíduo pode transitar entre um gênero e outro. E a partir disso, em razão do que foi decidido na ONU, tudo que é decidido desce para uma plataforma mundial e os países signatários precisam seguir o que foi deliberado ali. Então, a partir dos anos 90, toda a mídia, as músicas, o cinema, a literatura, a moda, ela passou a fomentar essa questão do gênero, sabe? Nós chamamos de ideologia de gênero e eles odeiam, mas não tem como ser teoria de gênero porque não tem comprovação científica. Então é por isso que nós conservadores, nós cristãos chamamos de ideologia, porque ideologias são ideias impostas e que nem são verdadeiras. Então cria ali várias questões que são discutidas mas sem comprovação científica. Eles falam que tem, mas não tem. Tem umas pesquisas do Dr. John Money, não sei se vocês conhecem, mas que foi uma experiência extremamente falida. Mas enfim, a partir dos anos 90, por isso que houve esse boom mundial. Por isso que as músicas falam sobre isso e a gente às vezes que não conhece inglês, não sabe inglês, fica ouvindo e na verdade está falando de amor entre duas mulheres ou dois homens. Eu prefiro a cor azul, né? Tem uma música que eu não vou saber dizer agora de quem é, mas assim, tava ouvindo a tradução, lendo a tradução e falando muito sobre essa questão da homossexualidade. Então, tudo isso é por causa dessa conferência que aconteceu da Conferência da ONU de 1990. E aí a gente vê a moda. A moda hoje é neutra, a gênero.
Daqui a pouco você vai entrar nessas lojas de departamento, de shoppings, e não vai ter mais lá feminino e masculino. Vai estar tudo misturado, e você que se vire para achar o que te agrada. Porque hoje as roupas dos homens estão cada vez mais justas no corpo e das mulheres mais largas, né? Se a gente parar para observar nas vitrines, principalmente de marcas, essas marcas mais dessa galera mais jovem, as roupas estão assim, homem usando o decote enorme V, que antes era mulher que costumava para mostrar ali um pouco, exibir um pouco ali o colo, tal, né, para fazer um charme. E hoje não. Dias atrás eu passeava pelo shopping, ainda quando estava no período do inverno, e parei na vitrine e mostrei pro meu marido. Falei assim, presta atenção nesses 2 manequins, você consegue ver o que tem errado aí? O manequim masculino estava com um moletom cor-de-rosa, bem justinho, aquela famosa calça embalada a vácuo, e o manequim feminino com moletom azul bem largo. Quer dizer, masculinizando a mulher e deixando o homem mais delicado, feminino. Vê se não é uma desconstrução. E a indústria da moda trabalha para isso, a música trabalha, o cinema, os desenhos. Então essa crescente aí dessa questão do homossexualismo vem também dos anos 90, da terceira onda do movimento feminista. Inclusive vem viralizando alguns vídeos que falam, ó, antes e depois da Federal. Isso. Isso. E é verdade, eu já atendi mães que me mostraram no celular, uma mãe me mostrou no celular e falou, Fabiola, olha aqui a minha filha antes de entrar na Federal. E ela me mostrou várias fotos em show gospel, com a roupa de menina, tinha foto dela de calça, tinha, mas assim, uma calça que você vê que era uma calça mesmo feminina, com maquiagem, o cabelo alinhadinho. Aí ela entrou pra Federal, 3 meses depois, a mãe desesperada, não sabia mais o que fazer, me mostrou as fotos. Olha aqui agora como a minha filha está. As roupas, as colegas que deram, não foi a mãe que comprou, e a menina não tem dinheiro, que é a mãe que sustenta, não trabalha ainda. As amigas dão as roupas, ela jogou fora as roupas, largas, camisetas, sempre na cor escura, com os desenhos, sabe, aqueles desenhos tipo Harry Potter, que tem até um pouco de misticismo, bruxaria pelo meio, e o cabelo, cortou a franja no meio da testa, que é bem típico, um corte bem típico das feministas, cheia de piercing, fez tatuagem e rebelde, muito rebelde, que é uma das primeiras características, né, do comportamento, é a rebeldia. Aí a mãe falava assim pra mim, Fabiola, eu não consigo conversar com ela, a gente não tem diálogo. Eu falei assim, mas o que ela te fala? Ela fala, mãe, eu tô cansada do sistema. E é muito assim, o que é aprendido na faculdade, porque fala que o sistema religioso é opressor, que o cristianismo é opressor. Então, elas aprendem frases decoradas, e é justamente a questão, para ser aceita, eu me submeto, eu nego a minha fé e eu me submeto a essa revolução que o feminismo traz, que agora a ideologia de gênero, o movimento LGBTQIAP+, também traz, né? Isso aí, Fabiola. Fabiola, infelizmente, estamos entrando aqui na reta final do nosso episódio. Mas assim, ó, de verdade, foi uma honra receber você aqui pra gente falar do seu livro. E foi muito importante também trazer você aqui, você aceitar o nosso convite para falar de um tema tão importante que de fato está na nossa sociedade hoje. Desde de criancinha já começa a ter isso, porque é o que você falou, não é só num local, não é só numa faculdade federal. Numa faculdade federal é mais evidente, sim. Mas hoje você encontra em desenhos, que inclusive teve um desenho aí que polemizou, que está no cinema agora, encontra em músicas, em gibis, né? Então hoje na moda então nem se fala. E tudo que você trouxe aqui, as informações, além de ser baseada nos princípios cristãos, que é a fé que a gente tem aqui também, mas você trouxe muito baseado em muitos fatos históricos aí do feminismo, né? Então citou vários nomes,
os porquês, da onde surgiu. Então, eu acho que não foi o episódio de hoje não foi só baseado em opiniões, né? Você trouxe fatos que ocorreram ao longo aí da história e que fez chegar até o momento aí onde nós estamos vivendo. Antes da gente finalizar, tá, Fabiola? Onde nós encontramos o seu livro? Para quem quer comprar? Ótimo. No meu Instagram, que é Fabiola Fialho OF, tem um link na minha bio. O livro está disponível lá nessa loja. Também nas livrarias do Shopping Dom Pedro, no Shopping Galeria e no Shopping Campinas, na livraria Leitura. Desses 3 shoppings você também encontra, e a partir da semana que vem pela Amazon. Legal. E Fabiola, antes de finalizar, aí depois eu passo a palavra para Medina, nós sempre fazemos esse pedido final para todos os convidados. E você trouxe vários insights aqui hoje. Mas aí até dando um zoom mesmo ali, olhando pro maridão, de você deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes, a mensagem que está no seu coração, é a mensagem que vira corte, que viraliza. Com muita alegria que eu convido você a buscar em Deus qual é o seu propósito, porque nós estamos sempre correndo para ter uma carreira, correndo para ser reconhecida, mas será que vale a pena sermos reconhecidas aqui e não ter o nosso nome escrito no livro da vida? Jesus está voltando, e por mais que você tenha crescido ouvindo Jesus está voltando e ele ainda não tenha voltado, eu te garanto que ele está apenas dando tempo de que famílias sejam ajustadas, de que famílias sejam consertadas. E a sua família, com certeza, está nos planos do Senhor. Então não espere que outro comece. Comece você, fazendo a sua parte, fazendo o seu papel de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E que Deus possa capacitar todas as mulheres. Nós vivemos num tempo de engano, num tempo de muitas mentiras. E existe uma segunda serpente entre nós. Se Eva tivesse sido avisada ou percebesse que naquele diálogo existiam muitas mentiras e que essas mentiras trariam muitos prejuízos para ela, seu marido e para a humanidade, com certeza ela teria desistido de levar adiante aquelas questões que a serpente propôs a ela e tudo teria sido diferente. E hoje nós estamos aqui, temos a possibilidade de entender que existe uma segunda serpente e conhecer a verdade. A verdade é Cristo, a nossa fonte de poder é Cristo, Ele é suficiente nas nossas vidas. Amém. Amém, Medina. Foi forte, hein? Você aprendeu hoje, Gu? Aprendi muita coisa com a Fabiola, acho que ela explanou bem a visão e é algo que, de fato, nós aí, como cristão, temos que entrar nessa luta, não dá para ficar assistindo, porque a sociedade ela está sendo corrompida, eles estão colocando valores desde muito criança para distorcer o caráter de Cristo mesmo ali na vida das pessoas. E é muito importante, seu livro aí eu tenho certeza que vai edificar a vida de todos os leitores. Acho que é um livro para homens e mulheres lerem, para trazer esses temas dentro das suas sociedades, igrejas, colégios, faculdades, trabalhos, porque é algo que está modificando aí o comportamento humano. Então, eu acho que resgatar os princípios e valores é o que nós temos que fazer hoje. Os princípios e valores milenares são os mandamentos de Deus. Sim. E aí, Medina?
É isso aí, galera. A gente tá chegando aqui ao final do nosso vídeo hoje, do nosso podcast especial com a Fabiola Fialho. Não deixe de seguir ela nas redes sociais. Siga as nossas redes sociais. Nós somos gratos pelas inscrições de vocês. Estamos aí cada dia mais avançando, né? Até uma surpresa para nós. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. E pare de correr com o mundo e comece a caminhar com Deus. Eu tenho certeza que com Ele você vai mais longe. Valeu. Hi guys, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e eu estou passando aqui para desejar a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E eu tenho certeza que em 2025 o seu ano será ainda melhor. Conte conosco, a Newcastle segue torcendo por você.